como costume, a gente pede para aqueles que desejarem fechar os olhos para fazer um recolhimento, uma organização íntima, pessoal. Nesse instante que nós já estamos conectados com a espiritualidade que aqui nesse recinto se encontra, nós sabemos, nós temos o conhecimento que esse ambiente ele é preparado com antecedência para as pessoas que aqui frequentam, não somente agora, mas durante o dia e também depois do encontro, porque nós sabemos que as atividades espirituais continuam. Então, dessa maneira, nós nos entregamos para esse momento, afastando os pensamentos negativos, buscando a nossa presença aqui, com o foco no encontro, buscando relaxar o nosso corpo, de maneira que possamos nos conectar melhor. E nessa conexão, roguemos a Jesus, a espiritualidade que aqui se encontra, que façam as terapias que necessitamos, que organizem os nossos pensamentos, tragam as intuições e favoreçam as boas ações em prol de todos nós. Assim, dessa forma, vamos pedindo as devidas autorizações para explorarmos o tema da noite, com a graça de Deus, que assim seja. O tema da noite é do livro Fonte Viva, o capítulo 30 do livro Fonte Viva. Como é que é o nome desse título? O nome do capítulo chama-se De Alma Desperta. E nós vamos, dentro dos minutos que nos são oferecidos, explorar esse tema e gerar elucubrações, estímulos, para que possamos se apossar desse tema e aplicar no dia a dia, que é o que importa, fazendo bem para nós e para as outras pessoas que convivem conosco. Eu tenho tido o costume de sempre no início dos encontros dizer que esse encontro ele é sobretudo um encontro terapêutico. Ele faz bem para nós. A espiritualidade se aproxima, faz um scanner das nossas necessidades, das nossas tensões, das nossas angústias. E nessas aproximações elegem aquilo que é melhor para nós. Claro que tem o merecimento, claro que nós temos o nosso merecimento próprio, nosso mérito, mas a espiritualidade é através da misericórdia de Deus, através das suas ações bondosas, vão se aproximando e vão nos envolvendo e vão nos enternecendo com essas energias amorosas, de maneira que saímos daqui melhor do que entramos, pelas razões que eu expus agora. O tema que é escolhido pelo centro, por uma direção, ele é explorado 2 vezes durante a semana. Então temos o mesmo tema dito hoje, por exemplo, na quarta, e depois repetido no domingo, ou é domingo e depois quarta, coisa assim. Então durante a semana toda nós temos o mesmo tema permeando toda a instituição. Então todas as pessoas que vêm aqui, que vêm no passe, que vêm na palestra, que vêm ter algum encontro aqui, são de certa forma impactadas por essas energias através desses temas que são eleitos pela direção do centro. Eu tenho também tido o cuidado de dizer que é muito importante ficar com o foco 100% aqui, porque assim a gente faz a terapia de verdade. A gente consegue desligar das tensões de fora e absorver as informações aqui durante o curso da nossa exposição. E dessa forma, nós desejamos, dentro daquilo que o nosso merecimento permitir, que as enfermidades, as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da nossa paz e da nossa renovação. Muito bem. Esse encontro de hoje nós vamos abordar aspectos
do livre-arbítrio, do determinismo, da lei de causa e efeito, da justiça divina e da evolução do espírito. Esse tema ele consegue nos transportar para outros estados alterados um estado alterado de consciência, de maneira que a gente consegue refletir sobre a questão da alma desperta, de alma desperta, conforme é o título. Quando eu estava fazendo a seleção dos textos para dividir conosco aqui nessa noite, eu recordei da minha infância, porque o título é De Alma Desperta. E na minha infância, acho que na infância de todos nós, penso assim, mas eu vou falar da minha nesse caso, nós acordávamos todos os dias no mesmo horário, através de um despertador. Então tinha um despertador que era um rádio, né? E tinha um despertador também, aquele despertador redondinho, que tem, né, duas campainhas, e que era gritante. Então todo dia no mesmo horário ele tocava, e todo mundo de casa acordava no mesmo horário. A casa era pequena, modesta, então não era muito difícil do barulho alcançar todos os cômodos da casa. Então nós, por conta desse despertador, nós despertávamos de corpo e alma. Muitas das vezes o corpo estava desperto, mas a alma não estava ali, porque era muito cedo, né? Então a gente costumava brincar, eu acordei, mas não acordei. Eu estou acordado, mas meu corpo ainda está dormindo. Continuemos. Mas será que é isso que se trata, né? Esse tema, né, de alma desperta? Será que é disso que se trata? Ou seja, um mecanismo para que nós tenhamos a oportunidade de ser impactados por alguma situação que chama atenção, e aí essa situação nos conduz a um outro cenário, a um cenário que propicia algum bem-estar para a gente ou solucione algum problema? Pode ser, mas eu acho que não é isso que Emmanuel quer dizer com esse capítulo 30 de Alma Desperta do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier. Não é isso, não é bem isso. Isso que está junto, porém a importância é superior. E do que se trata? Como de costume, Emmanuel, ao início desses capítulos, desse livro, dessa coleção, né, ele começa com uma citação bíblica, geralmente do Segundo Testamento, do Segundo Testamento. E nesse caso ele traz uma carta de Paulo a Timóteo, uma carta de Paulo segundo a Timóteo, quer dizer, a segunda carta a Timóteo, do capítulo 1, do versículo 6. E como ele começa? Ele começa assim: por isso te lembro, é uma carta endereçada a Timóteo, por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Dom de Deus que existe em ti. Muito bem. E prossegue. Emmanuel diz assim, as primeiras letras, as primeiras linhas desse capítulo estão dessa forma: é indispensável, eu vou ler como está, muito esforço, é indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. Então já começa com uma potência. E nós vamos, dentro desse cenário, fazer as conexões. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, na introdução, ela destaca um trecho assim, que o homem é herdeiro de si mesmo, nos avançados processos das experiências da evolução. E Emmanuel diz nesse começo que é indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos. O que uma coisa tem que ver com a outra? São as conexões. Então, em algum momento no passado, em outras vidas, em outras oportunidades, nós transgredimos as regras, nós burlamos a lei, nós tentamos fazer desvios
E foi muito oportuno à época, porque a nossa consciência não era a consciência que nós temos agora. E tornamos a transgredir várias vezes, porque Deus, em sua misericórdia, através dos mecanismos de educação, concede a todos nós oportunidades de recomeçar, muitas vezes com cenários semelhantes, com situações semelhantes, para testar se nós aprendemos ou se nós não aprendemos. E, de acordo com esse texto de Emmanuel, nós transgredimos as regras, de tal forma que isso nos afetou ao longo das outras existências. Por exemplo, agora, para algum de nós, ou anterior, para alguns outros. Vejamos. E ele continua falando assim, que na frente dos milênios, quer dizer, nos milênios que se foram, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro. Ou seja, é uma confirmação que nós transgredimos a regra e tornamos a permanecer no erro. Mas isso tem uma explicação. Por que a gente fez isso? E ele complementa assim, com atitudes em desacordo com as leis eternas. Então, eu quero dizer o seguinte, que a época, quando nós não sabíamos disso, nos valendo do texto de Emmanuel, o que significa isso? Que deu certo aquilo que nós empreendemos, dentro da realidade que nós vivíamos, com a cabeça que nós tínhamos da época. O que quer dizer isso? Aquelas coisinhas, aquelas manobras, aqueles ajustes a nosso favor, da forma como nós entendíamos a época. Ou seja, falando português claro, fazendo as sacanagens, burlando, escondendo, nos favorecendo de situações onde a época fazia muito sentido para a gente, mas não era correto. A nossa cabeça não era a cabeça de hoje. O entendimento, à época, não era o entendimento de hoje, mas valia o que aconteceu à época. Então, o que sucedeu? Sucedeu que nós repetimos, de acordo com o texto, Emmanuel que está falando, não sou eu, tornamos a repetir, a transgredir, de maneira que falou, agora acabou o crédito. O crédito que tinha acabou, ou seja, as margens que eram largas, que eram bem generosas, que nós podíamos transitar de um lado para o outro, sem as restrições que hoje, eventualmente, nós possamos estar submetidos, à época não eram, elas foram diminuindo. E aí nós temos a presença da lei de causa e efeito, a ação e a reação. E dentro desse cenário, o que ocorreu? Nós temos que sobreviver, viver, aprender e progredir com as ferramentas que nós temos à nossa disposição agora. E por assim dizer, dentro desse cenário, Jesus prometeu à época dele, e Paulo faz as menções muito bem feitas dentro das cartas que ele escreveu, e nós temos a oportunidade de revisitar isso toda vez que a gente vai a uma Bíblia e pega as cartas de Paulo, e eu particularmente gosto mais do livro de Hebreus, que é um livro que tem mais conexão com a fé, conexão com as coisas assim sobrenaturais, por assim dizer. Mas Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então isso é um ato de... é um testemunho de confiança. Então, nós temos que ter essa confiança. E Emmanuel vai tratar disso durante o texto aqui, durante todo o curso desse capítulo 30. Então, ele diz o seguinte, que se há tempos de turbulências, também há palavras de esperança. Então, ele está dizendo o seguinte, que para nós que transgredimos a regra, nós outros, enquanto humanos, a humanidade toda, que tivemos oportunidades e que agora estamos submetidos a outros tipos de regras, nós estamos talvez vivendo épocas de turbulência. Se você ligar a televisão, se você acessar os canais digitais,
vocês vão ver muitas notícias. Todos nós vamos ver muitas notícias. Notícias boas e notícias não tão boas. Em linhas gerais, o quadro é de turbulência. E se há tempos de turbulência, também há palavras de esperança, seguidas de momentos de paz e de momentos de tranquilidade, para que nós tenhamos condições de reabastecer a nossa alma, reabastecer o nosso corpo, reabastecer a nossa mente, para conseguir progredir. Entre as anotações dos evangelistas, João anotou um trecho muito particular, muito singular, que nós devemos ter tido contato em algum momento. O que diz essas anotações? Diz assim: Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisto? Você quem? Com quem Jesus estava falando nesse momento? A quem ele estava endereçando esse recado? Quando você se debruça sobre essas escrituras, a gente percebe que ele estava conversando com Marta. Ele estava contextualizando com Marta. Por que Marta? Porque esse capítulo diz o seguinte: de alma desperta. Eu fui buscar nas escrituras exemplos onde nós pudéssemos pegar os símbolos e traduzir para a nossa realidade e fazer as contextualizações. Então, de várias passagens, de vários exemplos, tem um onde Marta, Maria e Lázaro, no caso, o contexto aqui se reporta a Lázaro, que estava doente e que depois vem a sofrer de um mal, é interpretado como um morto e é enterrado à época. É enterrado à maneira da época de Jesus. O sepulcro tinha lá as covas, entre aspas, colocavam lá o defunto dentro de um determinado lugar e fechava com uma pedra. E Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente, não havia acontecido isso ainda. E de acordo com as escrituras, Jesus era amigo de Marta, de Maria e de Lázaro. É uma amizade. A Bíblia trata assim, e outros escritores, outros colaboradores tratam assim também, que Jesus tinha um apreço, tinha uma consideração, tinha um olhar mais amistoso para essas três personagens. De maneira que quando ele ficou sabendo que Lázaro estava doente, ele resolveu sair de uma região que ele estava e ir até lá para ver o que estava acontecendo. E quando chegou lá, ficou sabendo que Lázaro já tinha morrido, faziam 4 dias. E aí que acontece o encontro repleto de simbologias que nós vamos abordar aqui para fazer a conexão com o texto de Emmanuel, de alma desperta. O que ocorre então nesse momento? Jesus faz o seguinte, primeira coisa, ordena que retirem a pedra. O que significa essa pedra, traduzindo para nós aqui? Tirou uma pedra da frente, aonde Lázaro conseguia ouvir a sua voz. Puxa vida, né? Eu entendo assim, que nós todos somos nesse símbolo, nessa passagem, tal qual Lázaro. E essa pedra que se retira e se faz a luz, porque a hora que tirou a pedra, a luz invadiu o ambiente, e a luz, no meu entendimento, a luz do Evangelho de Jesus. A luz de Jesus, que nos alcança a partir do momento que a pedra é retirada. E que pedra é essa que se retirou, que para nós, traduzindo, podemos assim interpretar como os afastamentos da ignorância, os afastamentos dos impedimentos, digamos assim, de visão mais, uma palavra mais difícil, obnubilada, né? Então o afastamento dessas ignorâncias nos traz a luz.
ou seja, estamos removendo as pedras da ignorância para ter acesso às informações luminosas de Jesus. E ele continua: Jesus ordena que Lázaro atenda ao seu chamado, à sua voz. Ou seja, nós, enquanto personagens que pegamos carona nessa passagem, somos tal qual Lázaro. Então nós ouvimos a voz de Jesus há 2000 anos. Nós já estamos há 2000 anos ouvindo a voz de Jesus no mesmo tom, na mesma vibração, no mesmo diapasão. Claro que nós já ouvimos ela de várias formas, porque temos, enquanto espírita, a crença, né, que vivemos outras vidas, que tivemos outras oportunidades. Então nós já devemos ter tido contato com essas escrituras de várias formas, e agora mais uma vez, mas agora com o conhecimento mais acurado, mais apurado, com um conhecimento diferente do que aquele que nós tínhamos à época que nós transgredimos as leis, as regras. Hoje temos a outra visão. E o que faz Lázaro? Lázaro se levanta e caminha até a porta de saída da escuridão. Então, quem sabe nós tenhamos a oportunidade, ou estejamos com a oportunidade de fazer esse caminhar até a porta, ouvindo o chamado de Jesus para sairmos dessa escuridão. Como estava Lázaro lá dentro? Lázaro encontrava-se enleado a faixas fúnebres, ao sudário. Então ele tinha a sua visão obstruída e ele tinha dificuldade de andar, que é o que acontece conosco. Fazendo um paralelo com a simbologia, nós estamos em alguma medida, com a nossa visão obstruída pela presença das oportunidades que se desdobram com as ofertas, com as armadilhas. Então a gente vê, mas não enxerga, né? Por isso Jesus falou: aqueles que têm olho de ver, que vejam, né? Aqueles que têm ouvido de ouvir, que ouçam. Por essas razões. Então essas coisas começam a fazer mais sentido, essas passagens começam a fazer mais sentido para a gente a partir do momento que a gente consegue fazer as interpretações das simbologias. Tudo bem, faz 2000 anos que nós estamos ouvindo, mas tudo bem também que uma hora a gente tem que aprender. Quem sabe agora, né? Quem sabe a gente consegue fixar mais isso, de maneira que a gente erre menos e acerte mais. Lázaro é libertado pelos presentes, pelas pessoas que estavam presentes, assim está anotado na passagem de João, e portanto segue vivo conforme assim está escrito. O homem que tinha morrido veio para fora, ele tinha as mãos e os pés envolvidos em faixas de pano, e seu rosto também estava coberto por um lenço. Jesus disse ao povo: tirem os panos dele e deixe que ele vá embora. Então, é como se nós estivéssemos aqui nesse ato, nessa simbologia, também nos desvencilhando dessas ataduras, desses panos, desses impedimentos, e tenhamos a oportunidade de caminhar com mais liberdade, mais livre, portanto. Na continuidade aqui do texto de Emmanuel, ele fala assim, tem vários textos que eu separei, entre eles, lá para metade do texto mais ou menos, o seguinte, que ele fala assim, que nós temos uma extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração. Então ele diz o seguinte, que nós clamamos pelas oportunidades, nós brigamos, digamos assim, no bom sentido, para ter uma nova chance, e as tentações, ele fala assim, para o desvio surgem com uma esmagadora porcentagem. Eu acabei de dizer agora, alguns instantes atrás aqui, sobre a questão das armadilhas, das oportunidades que vêm assim como sugestões de facilidades, mas que na verdade são desvios do caminho reto.
Não é simples. O próprio Emmanuel fala isso na sequência, ó, sobre as sugestões do prosseguimento do caminho reto. Então, em outras palavras, traduzindo assim da forma como eu interpretei, é como se Emmanuel estivesse dizendo o seguinte: olha, eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples como parece que é, eu sei que existem muitas forças contrárias aos propósitos empreendidos para as libertações. Ele diz assim, com as palavras de Emmanuel, obviamente. Um exemplo disso é que ele fala assim, que nós, nas menores atividades da luta humana, o aprendiz, que somos nós, é influenciado a permanecer no escuro. Porque é gostosinho ficar quieto. A zona de conforto é gostosinha. É bom você ficar na zona de conforto. A zona de conforto, ela deixa você assim, ela engana você. E claro, né, o pessoal que estão na retaguarda vão soprando mensagens para os nossos ouvidos, e aí você acha gostoso ouvir assim: não vai lá não faz aquilo não, fica um pouquinho mais. Para quê? Para que começar a fazer uma dieta? Você vai falar assim: mas Ricardo, por que você está falando isso? Emmanuel fala isso aqui. Olha o que ele diz. Ele fala assim: até mesmo na alimentação do corpo é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Está aqui, ó, não estou inventando nada. São anotações do benfeitor Emmanuel. Então, esse capítulo é de uma lisura, é de uma beleza e de uma profundidade, porque ele se humaniza nesse capítulo. Quer ver aonde aqui que ele se humaniza? Ele se humaniza aqui, ó. Ele fala assim, deixa eu pegar aqui certinho para ficar bem explicadinho. Ó, que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimo. Na estrada iluminativa não padece nenhuma dúvida para nenhum de nós. Nenhum de nós quem? Aí ele complementa: irmãos mais velhos em experiência maior. Então ele está dizendo o seguinte, que, em outras palavras, eu já passei por isso. Eu sei das dificuldades da renúncia. Eu sei das dificuldades de você sair da zona de conforto. Eu reconheço isso a ponto dele escrever aqui: de irmãos mais velhos em experiência maior. Então, por isso que eu reconheço, eu disse há uns instantes atrás que esse capítulo é de uma beleza, de uma importância, porque você vê Emmanuel como nós conhecemos, né, enquanto espíritas, de uma forma mais assim, nesse capítulo, de uma forma assim mais humanizada. Não que não seja, né, mas assim ele está trazendo assim ele está saindo de um local assim mais superior e está se trazendo assim, se nivelando com a gente para dizer o seguinte: olha, continua, se esforce, persevere, porque eu já passei por isso. Eu sei do que eu estou falando. Em outras palavras, é isso. Eu sei do que eu estou falando. Confia em mim, que você vai conseguir também se libertar disso. Claro, né? Como estava Lázaro ao sair da sepultura? Não estava bem, né, gente? Tinha adoecido, estava enfermo, tinha escaras, tinha cicatrizes, tinha dores. Assim somos nós dentro dessa simbologia. Por mais que nós estejamos na luta, estejamos firmes, estejamos na firmeza dos propósitos, nós temos as nossas dores, nós temos as nossas angústias, nós temos os nossos pedidos íntimos para Jesus que se repetem praticamente, por que não dizer, todos os dias. Assim como nós temos os desafios que se apresentam de forma muitas das vezes inesperada, surgem coisas que não estavam aparentemente no script, brotam situações onde que nos convocam a lidar com os estresses diários, e isso vai trazendo para nós uma experiência
para lidar com essas situações, ao mesmo tempo que nos traz um pesar, nos traz uma conta, nos traz um esforço, nos cobra um esforço maior para que tenhamos êxito. E muitas das vezes o êxito não é vencer aqui aos olhos do mundo, para as pessoas, para as redes sociais, para as boas fotografias. Vencer às vezes é perder, porque às vezes você, dentro daquilo que eu disse das faixas, das margens, você agora está condicionado a restrições, e essas restrições lhe impõem determinações que, ainda que você tenha boas ideias, que você queira fazer uso do seu livre-arbítrio, e certamente o faz, existem determinações maiores por conta das transgressões anteriores que obrigam a gente a viver dentro de um cenário mais restrito. Isso machuca, isso faz com que a gente sinta as dores, e essas dores é que vão nos trazer os aprendizados, os atritos e, portanto, as libertações. Não é fácil ser espírita, não é todo mundo que dá conta, porque o espiritismo ele vai fazendo essas limpezas, vão trazendo essas elucidações, e essas elucidações muitas das vezes não são agradáveis, porque você entra em contato com a sua intimidade, na pureza das fontes, por assim dizer. E as fontes são as suas próprias heranças, como a Joana de Ângelo disse nesse capítulo, nessa introdução do livro Autodescobrimento, que o homem é herdeiro dele mesmo. Então, se nós somos herdeiros de nós mesmos, nós temos uma grande oportunidade na mão agora, que é fazer uma reprogramação para o futuro. Como que eu reprogramo esse futuro? Como que eu organizo esse futuro? Com essas boas ações. Então, se eu tenho a certeza, a plena convicção de que eu sobreviverei, que eu continuarei vivo dentro da literatura, dentro da doutrina espírita, dentro do que o Espiritismo nos ensina, então eu reforço a minha confiança. E como diz Emmanuel aqui, ele fala assim, que as sombras do passado nos fustiguem, não tem problema. Que as sombras do passado, que são as nossas heranças, que nos acompanham, elas vão nos apertar, elas vão nos dar uma esmagadinha, vão trazer a informação para, olha, eu sei o que você era, eu sei o que você fez, mas quem é que está falando com a gente? É a nossa própria consciência. Porque a gente sabe as coisas certas e as coisas erradas. Claro que sabemos. Mas jamais, diz Emmanuel aqui, jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz, a sua própria luz. Então a gente pode interpretar de duas formas isso. Forma número 1, que nós já tivemos o contato com as Escrituras, já tivemos mais acesos, já tivemos mais íntegros e por alguma razão declinamos, porque ele disse que haveríamos de cair, haveríamos de escorregar, haveríamos de nos perder um pouquinho no curso das ações. Então, se nós estávamos acesos e agora apagamos, podemos reacender de novo, ou ainda que, de repente, por conta dessa luz que se fez quando a pedra da informação, quando a pedra foi retirada na ocasião que Lázaro ouviu a voz e o chamado de Jesus, ou seja, em algum momento lá atrás, e agora de novo, nós estamos ouvindo essa voz de Jesus, através dessas escrituras, através desse momento, através desses encontros, ela se faz novamente presente. E ela ganha uma amplitude de maneira que nos convoca novamente a tomarmos a conta da nossa vida e continuarmos no rumo da nossa libertação, da nossa plenitude, da nossa própria luz. É disso que se trata esse capítulo 30 fala sobre essas informações. O despertar da alma, ou de alma desperta, como queira, é isso, é entender que nós temos os passados, temos elementos do passado que nos trazem pesares no presente, mas que
inevitavelmente mudaremos se assim compreendermos, se assim aceitarmos, se assim não nos revoltarmos no caminhar, no curso das nossas vidas, nós vamos reajustar para o futuro. É disso que se trata esse encontro, esse capítulo 30 do livro Vinha de Luz, intitulado De Alma Desperta. Vamos encerrando o nosso encontro dessa forma. Aqueles outros que desejarem podem fechar os olhos. E como de costume, deixa eu ligar aqui a musiquinha pra gente. Vamos fazer agora uma meditação mais profunda, inspirado nesse tema, inspirado nessas palavras de Emmanuel, buscando a imagem de Jesus, sobretudo, a imagem serena de Jesus, o seu semblante amigo, os seus olhos, a sua luz. Deixemos-nos envolver pelas energias que agora, depois do nosso encontro, se apresentam mais sensíveis. É possível de sentirmos a leveza do ambiente, a leveza que nos toca em profundidade. Facilitando a nossa compreensão. Vamos meditar na nossa vida, nas bênçãos que temos recebido, no cenário que nos envolve no nosso campo de luta. E vamos agradecer profundamente a tudo isso. Já podemos sentir a presença dos amigos espirituais, derramando sobre cada um de nós elementos curadores, elementos espirituais que nos trazem uma sensação de muito bem-estar e que favorecem os bons pensamentos. Deixemos que essas energias se conectem conosco e vamos formulando uma prece de gratidão por tudo quanto temos recebido. Vamos agradecer a nossa saúde, o alimento, vamos agradecer a nossa família e vamos agradecer a todas as oportunidades que temos tido. Não nos esqueçamos das pessoas que estão necessitadas de ajuda, pessoas que saibamos estarem enfermas, pessoas que necessitam de um abraço, de uma ajuda financeira, pessoas que precisam conversar. Busquemos em nossa memória, em nossa mente, aqueles nossos conhecidos, os nossos amigos, nossos parentes, e vamos pedir a essa espiritualidade que os visitem ainda essa noite, levando a cada um deles um abraço fraterno, levando até eles
aquilo que eles precisam para esse momento, dentro do merecimento de cada um. Toda a nossa gratidão a Jesus, aos bons espíritos e a essa casa bendita que nos acolhe e que nos permite esses encontros. E por fim, vamos fazer uma vibração para as pessoas que estão nesse momento nos hospitais, que estão recebendo alguma notícia que possa soar desagradável. Vamos vibrar para que essas pessoas recebam as ajudas necessárias para que continuem as suas vidas. Assim, pois, agradecidos que estamos, vamos pensar na nossa casa, nos nossos entes queridos, nas nossas famílias. Vamos envolvê-los em muita luz, envolvê-los em muita luz. E assim, vamos nos despedindo desse encontro de hoje. Com a graça de Deus, que assim seja.